entendeu? Cadê a balança? É isso que eu penso, tá? Sinceramente. Então, se a pessoa tem um pinguinho de crença que aqui não, quando a gente faz a passagem não acaba, continua de algum jeito, já alivia um pouquinho aquele medo, aquela insegurança na hora de sair do corpo, né? Quando a gente vai fazer a passagem, vamos dizer assim. Eu acho que, na minha opinião, é assim que eu consigo responder, porque é difícil para mim. Quando a pessoa fala para mim, mas a resposta é perfeita. Quando a pessoa fala para mim assim, eu não acredito nisso. Aí eu fico olhando, eu sei que a gente não pode julgar nada, mesmo porque cada um tem a sua consciência, né? E cada um pensa no que quer. Aí eu fico olhando e falo, mas o que será que ela pensa? O que vai acontecer depois? Porque é muito injusto na minha cabeça, tipo, todo mundo é igual, então, né? E aí, o que vai acontecer? Então, não estou falando que tem que ser o bom ou o mal. Para mim, Deus é uma consciência de amor incondicional. Ele não vai falar assim, se você não fizer desse jeito, viu? Você vai lá pro inferno. Porque muita gente fala, né? Se eu não fizer isso, eu vou pro lado negativo. Se eu fizer aquilo, eu sou a boazinha. Não é assim que funciona na minha cabeça, tá? É consciência de cada um e entendimento do que é a passagem, do que ela está fazendo nessa vida, dos resgates que ela tem que fazer e o porquê que ela está aqui. Por isso que é importante a terapia, que ajuda a entender a vida passada e por que ela está passando por esses traumas que se transformam em gatilhos mentais aqui nessa vida. O que tem a ver com a vida passada dela, né? Daí a gente entra na história de resgate, de karma, de toda a parte mais espiritualista, né, do tratamento. Então, é isso. Eu não sei responder diferente disso, Luiz. Não, mas tá perfeita a resposta, perfeita, clara, tá dando pra gente entender perfeitamente. Ô, Thaís, ainda sobre essa questão da compreensão, não sei se você pensa como eu, vou te perguntar se você pensa. Se a gente acredita em Deus, né? Não, assim, para mim, não tem como. Agora eu vou ser um pouco radical. Não tem como acreditar em Deus sem ter certeza que a reencarnação existe. Não tem como, é incompatível a crença em Deus e achando que a reencarnação não existe, porque pessoal, só pedir uma coisa para vocês, não precisa mandar superchat, viu? Eu fico muito agradecido com o carinho de vocês, com a preocupação aqui com o canal de me enviar o superchat aqui na live, mas não precisa não, viu? Obrigado, gratidão, vi que uma pessoa mandou ali, agradeço de coração, mas não precisa, tá bom? Mas valeu, viu? Obrigado pelo cuidado com o canal, pela preocupação, muito obrigado. A nossa live aqui é esse momento bacana da gente aprender com os nossos convidados, e é isso o mais importante aqui. Ô, Thaís, não tem como acreditar em Deus sem acreditar na reencarnação, porque senão Deus acaba sendo injusto, né? No Espiritismo a gente ouve muito que na Terra existe injustiça, mas não existe injustiçado, porque nós somos donos do nosso destino, que a gente faz vai reverberar, né? Nessa própria reencarnação, na espiritualidade, na próxima reencarnação. Então, assim, quando a gente vê as injustiças, a gente quer entender, né, esse Deus amoroso, como ele é capaz de tamanha injustiça. E aí a gente encontra aquelas respostas, por exemplo, são os desígnios de Deus e não nos cabe compreender. Isso começou a me incomodar muito quando eu era um pouco mais novo, mas principalmente agora, depois de mais velho, me incomoda muito ainda, porque e aí aí o meu lado biólogo também vem à tona, eu fico fazendo um exercício mental de observar toda a evolução, não espiritual, mas material da nossa espécie, até que a gente chegou nesse nível de conexão cerebral que a gente tem hoje, um cérebro tão complexo, com tantas terminações nervosas. Por que Deus ia permitir que a gente tivesse um cérebro com tantas terminações nervosas, se a gente não pode usar esse cérebro para encontrar ele, né? Porque são os desígnios dele, a gente não tem que entender. Então não adianta, se a gente acredita em um Deus bom, justo, soberano,
né, que é realmente um pai, a gente tem que obrigatoriamente acreditar na reencarnação, Thaís. Senão, não orna, né? uma coisa Não orna. Exatamente. Você pensa assim também? Total. E aí as pessoas falam assim, Luiz, não sei se você ouve isso. Ah, mas Deus que quis. Sabe? Porque Deus Gente, Deus, ele é amor. Deus é amor incondicional. Ele não quer nada. Ele colocou a gente aqui para a gente resgatar algumas coisas e com livre arbítrio. Então, não é ele que fala, ó, viu? Vai lá e faz desse jeito. Ele não é isso. Ele tem um amor tão incondicional que ele dá esse livre-arbítrio para a gente tentar resgatar isso, né? Então, eu realmente, eu sou igual a você, Luiz. Eu não entendo. Não combina, sabe? Se Deus é amor e ele está dando chances para a gente, né? E para a gente crescer espiritualmente, para a gente evoluir. Ele não vai ficar falando, olha, se você fizer isso, você vai pro inferno. Se você fizer isso, você vai pro céu. Então, sabe, para mim não existe isso, nunca existiu. Para você ter uma ideia, minha mãe falava, eu tinha que ir na igreja, né, porque ela era catequista e tal, fiz para minha comunhão, tal, mas eu não gostava, porque eu não podia perguntar. Eu não podia perguntar. E eu perguntava, Luiz, meu pai ficava louco comigo. E falava, não, depois eu te explico. Ele falava, depois eu te explico. E eu falava, mas por quê? Por quê? Aí, até para fazer a primeira comunhão, na hora de fazer a primeira comunhão, o padre falava, reza 10 Pai Nossos, 10 Ave Marias, eu não lembro direito. Ele falava, mas por quê? Eu falava para ele. Mas ninguém me respondia, por isso que eu sou buscadora. Porque eu adoro ouvir pessoas que pensam diferente de mim. Porque às vezes eu estou errada. A gente tem que dar o braço a torcer para algumas coisas. Às vezes você está naquele caminho, mas fala, opa, realmente, pensando desse jeito, não faz sentido. Igual a gente acabou de falar, não faz sentido. Para mim, não faz sentido também. Tá? Então, esse seu questionamento foi muito bacana e tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Você está falando agora das perguntas que não podiam ser feitas. Eu me lembrei agora de algo que aconteceu comigo. Acho que meu pai nem lembra disso. Eu era bem moleque. A minha família é católica, né? Meus pais são católicos praticantes. E eu lembro que eu estava assistindo um programa na televisão sobre o corpo humano. E eu vendo aqueles detalhes microscópicos do corpo humano, eu era bem moleque. Aí eu saí do quarto, fui na cozinha, meu pai estava lá, falei, pai, a partir de hoje eu não acredito em Deus mais. Meu pai, você tá louco, moleque? Porque tô vendo lá o corpo humano, como que Deus ia fazer tudo aquilo? Como que ele ia pensar naquelas estruturazinhas pequenininhas? Ele ficou bravo comigo porque eu falei que eu não acreditava em Deus. É aquela coisa, né? A gente não tem as respostas que a gente precisa. E nem os pais têm, né? Exatamente. E eu acho que as religiões nem fazem isso por mal, viu, Thaís? Elas também não têm, né? Porque dentro daquilo que elas acreditam, né, elas não vão ter. Mas quem está aqui na live tem as respostas, porque a gente tem uma pergunta aqui, Thaís. Não é sobre reencarnação, mas é sobre mediunidade. Olha só. A Janaína. Vocês veem mais pessoas com dons mediúnicos nesse momento de transição planetária que estamos vivenciando? É uma tendência? O que você acha, Thaís? Você acha que tem mais pessoas com mediunidade ostensiva hoje em dia? Eu acho que sempre teve, né? Na minha opinião. Só que como agora tem tá tudo, eu fico feliz porque eu vejo muito mais gente falando de espiritualidade, de tudo isso, né? Então tem a internet, tem os podcasts, tem muito mais possibilidade de estudar e entender. Então as pessoas estão se abrindo mais. Então, na minha opinião, sempre teve, Luiz, sempre teve. E as pessoas ocultavam isso às vezes por medo ou por vergonha, né? Por não entender tudo que estava se passando naquele momento. E a tendência, na verdade, a tendência que eu vou falar aqui não é nem se a pessoa é médium ou tem dom mediúnico. A tendência é de falar mais a verdade do que ela está sentindo, porque está muito mais leve hoje em dia, né? Se a pessoa quer acreditar ou não, tá tudo bem. Ninguém vai ficar te julgando, né?
Então, é isso. Na minha opinião, sempre teve, e agora está mais fácil da gente falar sobre espiritualidade e dons mediúnicos. É isso. Olá, eu sou a Thay Joia e venho aqui te fazer uma pergunta. Você tem problemas com relacionamentos conjugais, relacionamentos familiares, doenças, vícios? Tem problemas com dinheiro, com prosperidade, crenças limitantes? Então eu te convido para conhecer a terapia de vidas passadas, clicando aqui no meu site e entender por que acontece isso com você hoje.